Que bom que você está aqui de novo. Agora a gente segue conversando sobre ruptura prematura das membranas ovulares e nessa segunda aula a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre o quadro clínico, sobre eventuais exames que podem nos auxiliar a confirmar esse diagnóstico. Então, mais uma vez, eu começo trazendo as referências que a gente utilizou como base para a construção desse conteúdo. Qual é o quadro clínico? Qual é a queixa típica da paciente? Elas chegam dizendo pra gente, ó, minha bolsa rompeu, ou ó, eu tô perdendo líquido. É assim que elas falam, né? Então, a queixa é de perda de líquido pela vagina de forma abrupta, que muitas vezes molha as roupas. Esse líquido não tem um cheiro parecido com nenhuma outra coisa. Ele tem um cheiro e um aspecto típicos de líquido amniótico, mas não parece urina, não parece corrimento. Tá? E essa perda pode ser um fluxo contínuo ou intermitente em menor quantidade. Tudo bem? O que a gente encontra no exame físico de uma paciente com ruptura prematura das membranas ovulares? Então, quando a gente palpa o abdômen dessa mulher, a gente pode ter a sensação, que é subjetiva, de que tem pouco líquido. Então, a gente pode perceber com mais facilidade as partes fetais ou a própria movimentação fetal. Além disso, quando a gente faz o exame especular, a gente vê a saída espontânea de líquido pelo orifício externo do colo. Ou então, eu vejo o líquido coletado ali no fundo dessa vagina, como eu tô vendo aqui nessa imagem, tá? E o toque vaginal? Vamos lembrar o seguinte, a gente está falando de uma ruptura prematura das membranas ovulares, ou seja, eu tô falando de uma paciente que não está em trabalho de parto. Eu já fiz a dinâmica uterina, eu sei que ela não tem contração. A hora que eu faço o especular, eu tô vendo se esse colo tá pérvio ou não. Né? Então, por mais que o toque vaginal me dê uma série de informações que na avaliação do trabalho de parto são fundamentais, aqui isso é muito menos importante do que o risco de uma infecção. Então, a gente tem que lembrar que quando rompem as membranas, a gente não tem mais a separação daquele ambiente intramniótico, que é estéril, do ambiente externo. Então, tem muito maior risco de ascensão de micro-organismos, de infecção, e aí ficar realizando o toque vaginal aumenta muito esse risco. Por isso que deve ser evitado. Não vai trazer nenhuma informação neste momento que justifique a sua realização no que diz respeito a aumentar esse risco de infecção. E se de repente no exame especular eu não conseguir visualizar a saída de líquido e não tiver líquido coletado aí, tem alguma coisa que eu possa fazer para tentar visualizar alguma coisa? Tem. A gente pode pedir ajuda da paciente, pedir para ela fazer algumas estratégias que podem ajudar a gente. Por exemplo, uma manobra de valsalva ou pedir para ela tossir. Além disso, a gente pode fazer uma discreta elevação do polo cefálico, uma discreta mobilização, para ver se a gente consegue visualizar essa saída. Então, são algumas estratégias que a gente pode adotar nesse momento. Bom, então o diagnóstico de ruptura prematura das membranas ovulares é clínico, em 90% das vezes. A queixa da paciente associada ao exame físico trazem as informações necessárias e suficientes para a gente comprovar esse diagnóstico. Mas às vezes isso não acontece. Mesmo com as manobras que a gente acabou de conversar, a gente não visualizou a saída de líquido. O que a gente pode fazer nesse cenário? A gente pode colocar um forro e pedir para a paciente deambular e voltar para a gente reavaliar o conteúdo deste forro e ver se ali tem algum sinal de saída de líquido amniótico. Então, essa é uma das coisas que a gente pode fazer. E por que a gente pode fazer isso? Porque às vezes a rotura é uma rotura mais alta. E aí, o polo cefálico, ou a forma como o neném se encaixa ali, pode estar obstruindo, dificultando a saída deste líquido amniótico. Então, a hora que a paciente deambula, a hora que ela se movimenta, às vezes isso é o suficiente para fazer com que a gente consiga ter a exteriorização desse líquido amniótico e fazer o nosso diagnóstico, tá? Se isso não funcionar, tem outros testes que a gente pode fazer na tentativa de ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, uma das formas que a gente tem de fazer isso é avaliar o pH do conteúdo vaginal. A gente sabe que o pH vaginal é ácido, em torno ali de 4,2, 4,5, né? Mas a passagem de líquido amniótico pela vagina lava essa acidez, porque o líquido amniótico é mais alcalino, então leva à alcalinização deste meio. E eu posso perceber isso verificando o pH desse conteúdo. Então, eu posso fazer o teste de fenol, posso usar o papel de nitrazina ou posso usar a avaliação direta do pH através daquelas fitinhas. Quando esse pH é maior ou igual a 6,5, sugere, então, diante de uma queixa típica, que tem uma ruptura prematura das membranas ovulares. Cuidados que a gente precisa ter. Sêmen pode alcalinizar o pH vaginal, sangue também, vaginoses, tricomoníase também, tá bom? Então, tem algumas outras situações que podem mudar esse pH vaginal e que podem ser confundidores, mas na ausência desses quadros,
Se eu tenho uma queixa típica e verifico essa alcalinização do pH vaginal, é um dado a mais que sugere esse diagnóstico. Um outro teste que pode ajudar a gente nesse diagnóstico, que é fácil de fazer, de ler, mas que não é tão simples porque requer um microscópio, é o teste da lâmina aquecida. Então, a gente pega o conteúdo vaginal, coloca numa lâmina e aquece. E aí, o que acontece? Se eu só tiver muco cervical, se eu só tiver conteúdo vaginal, não vou ver nada. Mas como o líquido amniótico é rico em estriol, se eu tiver líquido amniótico ali, o que vai acontecer? Vai acontecer uma cristalização desse conteúdo vaginal e faz esse aspecto em samambaia tão bonito e tão fácil da gente perceber, né? O único detalhe é que eu preciso de um microscópio para essa visualização e isso nem sempre é fácil, tá? Se mesmo com a realização desses testes, a dúvida persistir ou se eles não forem possíveis de serem realizados, a gente tem outros que podem nos auxiliar. Então, a gente tem testes imunocromáticos que detectam proteínas que são específicas do compartimento amniótico. A presença dessas proteínas na secreção vaginal sugere uma quebra de barreira. Então, eu tenho algum processo inflamatório ali acontecendo, ou eu tenho quebra dessa barreira que permitiu que essas proteínas fossem detectadas ali. A gente conversou um pouquinho disso quando a gente falou de parto prematuro, né? Então, são as mesmas proteínas que a gente avaliou lá, só que aqui, diante de uma queixa típica, a identificação dessas proteínas confirma aí o nosso diagnóstico, né? Então, são métodos de grande acurácia, só que eles são caros e nem sempre disponíveis. Então, a gente não tem esses testes para uso indiscriminado no SUS, tá bom? E o ultrassom? O ultrassom ajuda a gente? Ele pode ajudar, mas às vezes não ajuda. Foi confuso, mas eu vou explicar para vocês. Vamos entender que quando a gente está falando de avaliação de volume de líquido amniótico, a gente tem uma grande variação do que é considerado normal dentro daquela idade gestacional, tá? Então, quando eu tenho uma queixa típica e eu faço um ultrassom e encontro um volume reduzido de líquido amniótico, é uma informação a mais. Só que eu não posso esquecer que eu posso ter um volume normal, porque era mais alto, caiu, só que continua dentro da faixa de normalidade. Então, o volume normal não vai descartar uma ruptura prematura das membranas ovulares, né? Da mesma forma, o volume pode estar diminuído não por uma ruptura, mas por uma insuficiência placentária. Tem outras causas que podem levar a um oligoâmnio. Então, quando eu tenho uma queixa típica e o volume está reduzido, é uma informação a mais que sugere a confirmação desse diagnóstico. Sugere, né? Mas quando eu tenho um volume normal, eu não posso dizer que não ocorreu a ruptura prematura das membranas ovulares, né? Da mesma forma, quando eu tenho um oligoâmnio, eu não posso dizer que com certeza tem uma ruptura prematura das membranas ovulares. Tudo bem? Então, pessoal, o ultrassom, ele é importante sim, ele pode dar alguma informação, mas além disso, que não é algo patognomônico, algo que bate o martelo no nosso diagnóstico, ele dá uma série de informações que vão ser importantes para a nossa conduta. Então, a avaliação da idade gestacional, uma estimativa de peso fetal, apresentação fetal e mesmo para avaliação periódica desse volume de líquido amniótico para a gente ver de que forma isso está se comportando, tá? E de que forma a gente avalia o volume de líquido amniótico no ultrassom? A gente pode fazer isso através da medida do maior bolsão existente, quando eu avalio os 4 quadrantes, e maior bolsão é aquele que não tem cordão, não tem partes fetais. Em média, quando ele está de 3 a 8 centímetros, a gente entende que o volume de líquido amniótico está normal. Então, essa é uma das formas que a gente tem de avaliar o volume de líquido amniótico. A outra forma é o ILA, ou índice de líquido amniótico, que eu já falei algumas vezes para vocês, né? A gente usa esse termo ILA. O que é isso? Então, eu vou dividir o útero em 4 quadrantes e vou medir o maior bolsão em cada um desses 4 quadrantes. Vou somar estes 4 valores e isso vai dar o índice de líquido amniótico em centímetros. Quando ele está de 8,1 a 18 centímetros, ele é dito como normal. Então, na primeira aula, a gente conversou sobre conceitos de ruptura prematura das membranas ovulares, fatores de risco, um pouquinho de etiologia, de fisiopatologia. Agora, a gente acabou de conversar sobre o quadro clínico, sobre testes ou exames que podem ajudar a gente a confirmar o nosso diagnóstico quando a clínica não for suficiente. E aí, eu deixo o convite para a gente terminar essa conversa falando um pouquinho da conduta. O que a gente faz diante desse diagnóstico? Então, esse é o tema
da nossa aula 3. Eu espero vocês e deixo aqui mais uma vez minha gratidão, meu carinho por tê-los comigo mais um pouquinho, tá bom? Um beijo caprichado em todos e até a próxima!